queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. E antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a correr aí agora e a se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, que é o famoso sininho, comentar e compartilhar com os seus amigos. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o que trazer na mala. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão de mudança aqui para a Espanha, né? E a pergunta é sempre a mesma. Nossa, Amanda, é muito difícil colocar a sua vida na mala. Ai, eu não sei o que levar, não cabe. Ai, o que eu levo, o que eu não levo? E, gente, realmente é muito difícil. Pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Porque quando eu tive de mudança para cá, foi muito complicado. E olha que eu, Silas, assim, no Brasil, a gente vivia uma vida, assim, bem minimalista, sabe? A gente não tinha muita roupa, muito sapato, né? Porque a gente tinha aquele pensamento assim, bom, se estragar, a gente vai lá e compra outro, né? Então não tinha por que ter tantas coisas, mesmo porque na nossa mudança de São José para São Paulo, a gente eliminou várias coisas que a gente não precisava. Umas a gente doou, outras a gente vendeu. E quando chegou em São Paulo, a gente ainda percebeu que tinha muita coisa. Então a gente decidiu assim, bom, vamos viver com isso que nós temos, né? Comprar alguma coisa só se for muito necessário mesmo. E ainda assim, foi bem difícil. No meu tempo, quando eu vim aqui para a Espanha, os voos me davam direito a 2 malas de 32 quilos. E agora parece que a coisa mudou um pouco. Os voos que têm vindo aqui para a Europa, pelo menos os da classe econômica, as companhias têm dado 2 malas de 23 e dependendo de algum preço de passagem, uma mala só de 23 quilos. Então, assim, eu entendo as pessoas quando me procuram o desespero que dá. Porque, assim, pra mim, colocar a vida em 2 malas de 32 foi difícil, imagina 2 de 23. Então, eu quero contar pra vocês como que foi essa minha experiência. Então, assim, algo que eu tinha muito em mente, né, por já ter feito algumas viagens aqui para a Europa, é que as coisas aqui, pelo menos roupa, sapatos, são bem baratas. Então, assim, e o frio daqui é bem diferente do Brasil. Então eu decidi trazer para cá só o que realmente era necessário, né? Tipo, qual a estação do ano que eu vou chegar aqui, né? Eu, no meu caso, eu cheguei no inverno. Então, assim, eu trouxe alguns casacos que eu tinha que eu já sabia que servia para cá, porque eram casacos que eu já tinha viajado, né, trazido para as viagens que eu tinha feito, e a gente sempre viajou no inverno, e eles supriram a necessidade, belezinha. Então eu falei assim, bom, esses eu vou levar, porque assim eu não preciso ficar comprando, tendo um gasto, sendo que eu já tenho aqui, né, não preciso ter um gasto desnecessário, sendo que eu já tenho essa roupa e ela se adequa bem ao frio de lá. Então, assim, veja qual época do ano você está chegando aqui. Principalmente para quem tem filhos. Não adianta você trazer muita coisa para os seus filhos, né? Porque roupa para os filhos eles acabam perdendo rápido. É bom você trazer realmente o que você vai usar. Sapato é a mesma coisa, gente. Eu teve coisas que eu trouxe para cá, sapato de salto, que eu falei assim, gente, para que eu trouxe? Eu me arrependi de ter trazido. Sabe aquela coisa? Eu vou levar um porque eu posso precisar? E tipo assim, aqui é muito barato, né? Se eu precisar, eu vou na loja e compro um sapato, né? Mas é umas coisas assim que a gente fica, a mulher principalmente, né? Fica com medo de faltar, né? Então assim, verifiquem isso, a estação do ano que vocês estão chegando, e a roupa traga realmente o que é necessário, porque se você precisar, você usa aqui. Uma coisa que eu não coloquei na minha mala foi roupa de cama, toalhas, edredom. Isso eu já tinha em mente que eu ia comprar tudo aqui, porque eram coisas que faziam muito volume e eu tinha coisas que eu julgava que era mais prioridade para mim do que no caso trazer travesseiro, toalha, edredom, tal, essas coisas. Então isso eu já tinha focado em mente. Pronto, isso eu compro lá porque eu pensei assim, não é tão caro, e realmente não é tão caro, gente. Aqui eu falei para vocês em alguns stories que eu fiz, o IKEA aqui tem um preço muito bom. Então assim, eu cheguei aqui, fiz muitas pesquisas e todo mundo falou, Amanda, vai no IKEA, é o melhor preço que tem aqui na Espanha. E eu fui e comprei essas coisas que eu precisava para recomeçar a minha vida aqui. Então assim, não se preocupe com isso, a menos que você tenha muito espaço na sua bagagem e queira economizar com isso, aí você pode trazer, mas eu não trouxe.
Algo que eu priorizei muito foi assim, porque eu ficava pensando, eu vou chegar lá, vou alugar um apartamento, a decoração não vai ser do meu gosto, os móveis também não, tal, aquela coisa, porque realmente é o que acontece, quando você aluga um apartamento, nem sempre a decoração é do seu gosto, mas é o que a gente tem ali pro momento, então a gente vai abraçar a causa. E foi exatamente isso que aconteceu, e ainda bem que eu tomei essa decisão no Brasil. Então teve objetos pessoais que eu quis levar, tá? Por exemplo, porta-retrato. Pode achar estranho, nossa, mano, mas porta-retrato? Sim, porque eu queria, assim, que lembrasse a minha casa de alguma forma, sabe? Que esse apartamento que eu alugasse, eu me sentisse em casa, como se eu tivesse feito a decoração, como se eu tivesse comprado esses móveis. Tá? Então eu trouxe porta-retratos, aqueles souvenirs que a gente traz de viagens, né? Traz aquelas miniaturas dos principais pontos turísticos. Eu curto muito essas coisas, então cada lugar que eu vou, eu quero uma lembrança daquele lugar, né? Para eu me lembrar que eu estive ali. Alguns livros, né? Porque a gente estuda, tal, né? Estuda à distância pelo Brasil e a gente tem livros assim que a gente queria trazer, que são super necessários pra gente, né? Algo que a gente tinha pra gente poder estudar, tal. Então a gente quis trazer esses livros. Então assim, no caso do Silas, por exemplo, né? Ele teve muitas coisas, assim, o que ele preferiu trazer foi a hospedagem de guitarra dele, roupa pra ele, sapato, pouco importava, né? Importante, ele como músico, era trazer os pedais dele, porque, né, sem isso ele não ia sobreviver aqui. E outra coisa também que eu priorizei, né, nessa questão de viagens eu gosto de cada país que eu vou, onde tem um Starbucks, eu comprar aquele jogo de xícara, porque não sei se vocês perceberam, mas assim, eu amo café, né? Amo café. Eu falo assim que café vai ter no céu, porque é de Deus, gente. Então assim, eu queria trazer essas xícaras. Então assim, coisas que me remetessem ao meu lar, né? Então eu priorizei nessas coisas. E isso é muito importante, né? No começo o Silas falava assim, nossa, mas que bobeira, vai levar porta-retrato, vai levar xícara, pra que isso, tal? Eu falei assim, porque eu quero que lembre a minha casa. E isso foi muito bom quando eu mudei pra cá, porque a sensação foi exatamente essa. Entrar num lugar onde assim não tinha a minha cara, né? E essas coisinhas que eu trouxe fez a nossa casa aqui se parecer um pouco mais com a gente, se parecer um pouco mais com o nosso lar no Brasil. E ainda voltando um pouco na questão de roupa mesmo, para trazer muitas coisas eu ainda doei, gente, que eu vi que eu ainda tinha, mesmo sem ficar comprando roupa em São Paulo, quando eu vim mudar para cá, eu ainda doei muitas coisas mesmo. Eu vim com a roupa assim que era necessário. E ainda teve coisas que eu cheguei aqui que eu olho para algumas roupas e falo, nossa, pra que eu trouxe, né? Eu nem precisava disso, podia usar outra coisa, né? Podia comprar outra coisa, podia ter deixado espaço para trazer outra coisa. E tem aquela questão também, né? Cada pessoa que vai vindo do Brasil para cá vai trazendo algumas coisas que a gente ainda deixou lá no Brasil para quando as visitas viessem, trouxesse uma malinha junto também. Então por isso você não precisa se preocupar em querer trazer tudo de uma vez, porque eu acredito assim que você vai receber visitas na sua casa. Então o que pode fazer? Algumas coisas assim que a gente não queria se desfazer e não trazer nesse primeiro momento, a gente fechou em 2 malas, né? E pensamos assim, quando alguém vier nos visitar, traz essa mala pra gente, né? Porque normalmente as pessoas não vêm com tanta bagagem, né? Elas voltam da Europa com mais bagagem do que vem. Então, assim, pra gente foi o suficiente. E outra questão são os documentos, né? Quando a gente chega aqui, o único documento válido mesmo é o nosso passaporte. Só que para quem tem filhos, você precisa trazer o histórico escolar do seu filho, uma certidão de nascimento de inteiro teor, e isso precisa ser apostilado. Para quê? Para que ele tenha uma validade aqui na Espanha, né? O seu RG, o seu CPF, claro, você vai ter que trazer a sua habilitação, se no caso você vier legalmente para cá, você pode fazer essa troca de habilitação, né? A gente tem um vídeo falando sobre como trocar a sua habilitação aqui na Espanha. Então, assim, esses documentos de praxe. E também, se você quiser estudar aqui, você trazer o seu diploma também, tudo apostilado, tudo direitinho. Então, assim, não adianta você querer trazer os documentos da sua vida inteira, porque muitos não têm valor aqui, tá, gente? Então, assim, é só o necessário, que é o histórico dos filhos, certidão de nascimento dos filhos, né, carteira de vacinação,
o seu RG, CPF, mesmo porque você não vai poder sair do Brasil sem apresentar o seu documento, né, junto com o passaporte, a sua habilitação, e mesmo para dirigir os primeiros 90 dias aqui também. Então, assim, o que a gente fez com questão de documentos? A gente separou, né, e priorizou, assim, o que deveria ser trazido, né? Porque no caso do histórico você tem que trazer, porque os seus filhos, você precisa fazer essa convalidação de série aqui. Então você precisa apostilar esse documento. A certidão de interior é a mesma coisa, né? Se você não tem uma nacionalidade espanhola, você não tem um livro de família, então é a certidão do seu filho que vai valer e ela precisa estar apostilada para isso. Então é isso, querido. Lembre-se que você, quando você for fazer a sua mala, você vai recomeçar a sua vida em outro país. Então, assim, traga o que é necessário para você viver aqui neste começo, né? Não precisa ser assim, trazer tantas coisas. Como eu citei a minha experiência, né? Eu foquei em coisas que me fizesse sentir em casa, né? Que me remetesse que eu estava na minha casa. Então, assim, não tem necessidade de você descer tudo que você tem na sua casa, porque realmente não vai caber numa mala de 23 quilos. Então, assim, foque no que é necessário, foque no essencial, né? Não fique, assim, decepcionado se você não conseguir trazer tudo que você quer, né? Deixe as suas coisas lá guardadinha na casa de alguém, dos seus parentes, né? E de tempos em tempos, não sei se você for passear no Brasil, você pode trazer, ou se alguém do Brasil vier passear, pode trazer para você, né? E você vai ver que quando chegar aqui, tem muitas coisas que você vai trazer que realmente não eram necessárias, como aconteceu comigo, né? Então eu espero assim que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, comentar, né? Às vezes aquele amigo seu tá querendo mudar aqui pra Espanha e tá nessa doideira assim, nossa, eu vou mudar de país, o que eu levo, o que eu não levo, minhas coisas não cabem na mala, tal, não sei o que. E algo que eu aprendi assim é que a gente precisa desapegar, né? Se nós vamos recomeçar, nós precisamos desapegar. Então eu espero que tenha te ajudado. Um grande beijo, Deus abençoe cada um de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!